Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar o porquê que nós devemos ensinar os sons das letras para as crianças? A gente ouve muito falar sobre princípio alfabético, tanto na educação infantil, né, no pré-alfabetização, quanto na alfabetização. E às vezes o significado desse princípio alfabético fica meio que equivocado quando os professores tentam alfabetizar as crianças por sílabas sem ter ensinado os sons. Por quê? O que é o princípio alfabético? O princípio alfabético é quando a criança consegue fazer a ligação de grafo-fonema. Traduzindo, quando a criança consegue fazer a ligação da grafia, do símbolo da letra em som. Então, nós temos a letra A, ela tem o nome de A e tem o som de A e som de A. Quando a criança consegue fazer isso, que ela sabe o nome da letra e o som que essa letra faz, ela faz essa correlação, essa ligação entre a grafia, que é o desenho da letra, com o som que essa letra faz. Então, isso é princípio alfabético. Princípio alfabético não é só você ensinar nome de letra para o aluno, porque nome de letra não alfabetiza a criança. Porque quando você vai escrever alguma coisa, você não escreve pelo nome de letra. Por isso que muitos alunos, quando eu vou fazer as sondagens iniciais para ver aonde que eles estão com dificuldade, eu peço para eles escreverem galinha e eles ficam assim, ó, H, 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 H. Se você só ensinou nome de letra para essa criança, o que o cérebro dela vai achar que é? A letra H. Então, ela vai lá e coloca H de galinha. Deu para entender? Então, o nome de letra, ele não alfabetiza a criança. O princípio alfabético não é você saber o nome de todas as letras e a sequência dessas letras. O princípio alfabético é a criança fazer a relação grafo-fonêmica, a relação entre a grafia, a escrita e o som que essa letra faz. Por quê que eu falo que às vezes ensinar essas sílabas é meio equivocado? A gente saiu lá da época das cavernas, a gente tinha as pinturas rupestres, né? Que eram cerca de 700 símbolos para traduzir uma frase. Então, a gente precisava decorar cerca de 700 desenhos para que a gente pudesse se comunicar. Chegaram os fenícios e criaram o alfabeto. O que é o alfabeto? Eles começaram a mapear os sonzinhos que saíam da nossa fala. Então, esse balbuciar, para cada balbuciada que a gente dava, eles colocavam uma representação, uma letra. Então, quando a gente fazia de dor, de alegria, de espanto, eles representavam por um símbolo. Quando a gente fazia que a gente ia se comunicar, laranja, olha aqui, ó, laranja, por exemplo. O sonzinho do foram eles que colocaram. Eles fizeram uma representação gráfica disso daqui. Então, o alfabeto, ele é o mapeamento dos sons da nossa fala, que são os fonemas. Então, cada coisa que a gente está falando, cada letra tem um som. Então, se o nosso sistema de leitura e escrita é o alfabético, que é usar o alfabeto para ler e escrever, por que ainda existem professores que ensinam sílabas para as crianças? Se fosse para decorar 700 coisas, porque para pensar, a letra B com a letra A, são 8 sons que você tem que decorar. Ba, bã, be, bé, bi, bo, bó e bu. Se fosse para decorar isso sem significado, seria muito mais de 700. Então, ficaria mais na vantagem a gente continuar desenhando nas cavernas. Mas a gente hoje tem essa representação gráfica para cada som que a gente fala ter uma letra. Então, por isso que é muito importante a gente ensinar tanto a forma da letra, o nome da letra, quanto o som que essa letra faz. Porque se o nosso sistema de leitura e escrita é o alfabético e o alfabeto é o mapeamento dos sons,
a gente precisa começar a ensinar os sons para as crianças. Mas isso tem que ser ensinado antes da alfabetização, durante a alfabetização, quando? Os sons e as formas a gente já pode ensinar para a criança a partir dos 3 anos de idade. A gente já não fica para ela, qual que é a letrinha do seu nome? Ah, muito bem. Então já ensina o nome da letra, o som da letra. Como que começa? Vamos supor que a criança chame Laura, né? Qual que é a primeira letra do seu nome? Olha aqui, o L. Muito bem. Como que é o som do L? Você já não tá lá com 3 aninhos ensinando o nome das letrinhas? Já ensina o som. Porque o nome de letra não vai fazer essa criança ler e escrever. A gente não lê e escreve pelo nome da letra, a gente lê e escreve pelo som da letra. Então já ensina a forma, já ensina o nome, já ensina o som, a partir dos 3 anos de idade. Quando a criança chega aos 6 anos de idade, que é quando a gente começa a juntar os sonzinhos, aí a parte da alfabetização é uma outra história para um outro vídeo. Nesse daqui, eu queria explicar para vocês o porquê que a gente deve ensinar os sons. Então, os sons a gente pode começar a ensinar para a criança desde cedo. Quando a gente já começa a ensinar o nome das letras, a gente já ensinar os sons das letras, para que quando ela chegue nos 6 anos, ela consiga entender essa representação gráfica, esses sonzinhos, por exemplo, a palavra mala. Ela já consegue identificar que ali dentro existem sons e ela já faz a correlação desses sons porque ela foi ensinada assim. Então fica muito mais fácil para a criança ser alfabetizada quando ela sabe nome de letra, forma de letra e som de letra. E isso pode começar desde muito cedo, tá bom? Então o vídeo de hoje era sobre isso, sobre como que a gente, por que a gente tem que ensinar som. E a gente tem que ensinar som porque o alfabeto é feito de sons. O alfabeto é feito de fonemas e a gente precisa sempre guardar isso para a gente não se perder. Não é que é errado você ensinar sílabas. Você vai ensinar sílabas ali depois mais para frente, mas desde que a criança saiba que a sílaba é a junção de 2 sonzinhos. Ela não é um som só para a gente ficar decorando bababibobu. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês deixem para mim aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!